Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar mais um vídeo sobre o Campeonato Paulista, mais precisamente sobre a classificação do Novo Horizontino para a grande decisão e de como isso não é algo, uma obra do acaso, e sim a consequência do trabalho de anos. Então, antes de tudo, peço para você deixar o like no vídeo, né? Se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar aqui no crescimento. O Novo Horizontino que chega na final do Paulistão como o melhor time do campeonato, né? Foi o melhor na primeira fase, eliminou o Santos jogando em casa com um gol no último minuto e agora chega na semifinal, derrota o Corinthians, que era o atual campeão, por 1-0, uma classificação muito merecida. E, cara, é a consequência do trabalho que vem sendo bem feito há muitos anos, desde que o Novo Horizontino foi criado, né, entre aspas, voltou ativa, como você preferir, né? Caso você veja o clube como uma continuação daquele time histórico dos anos 90, ou caso você veja só como um time novo, mas desde que a família Biasi no comando, o Novo Horizontino sempre foi um time geralmente marcado por uma boa administração, por boas tomadas dentro de campo e uma consequência disso sendo vista dentro de campo, né? É um Novo Horizontino que ascendeu, foi fundado em 2010, mas ascendeu rapidamente até a elite do Paulistão e desde então só teve um momento de queda, né? Caiu para a Série A2, que foi também no momento que chegou a Série B, que ali foi realmente um momento mais crítico do projeto e a diretoria ele não tem entendido que precisava fazer renovação, precisava mudanças no elenco, acabou mantendo uma base que estava já envelhecida, que acabou não dando resultado. O time cai ali na Série A2 e por muito pouco não cai na Série B na sua primeira temporada, mas consegue sobreviver ali na reta final. Isso acaba sendo muito importante para o projeto. A equipe sobe depois da A2 para uma tranquilidade e na Série B até hoje se mantém. Tudo bem que tem o trauma de sempre bater na trave nos últimos anos, são 3 anos seguidos que o Novo Horizontino chega ali nas últimas rodadas finais dependendo só de si para subir para a Série A e não consegue. Mas ao mesmo tempo, hoje o Novo Horizontino é um time sólido, um time estável. Um time estável dentro da Série B, que briga na parte de cima da tabela, e mais do que isso, é um time estável dentro do Paulistão. Se você tira aquele ano que foi rebaixado para a Série 2, que deu tudo errado, o Novo Horizontino é quase sempre um time que ou está no mata-mata ou está sempre brigando por vaga no mata-mata. E isso você conseguir num contexto tão competitivo como o do futebol paulista, do Paulistão, é algo muito louvável. Porque a gente está falando muitas vezes de 8 vagas no mata-mata. Você tem 4 grandes de estado, agora você tem o Red Bull Bragantino nos últimos anos com investimento, equipes tradicionais, como Ponte, Guarani, além de outras equipes às vezes que fazem campanhas surpreendentes, tem o Mirassol crescendo, jogando na Série A, um São Bernardo que geralmente vem forte em Paulistão, teve ano com Águas Santas, né, talvez você tenha umas surpresas, e mesmo assim o Novo Horizontino vai sempre se mantendo como um time que briga por vaga em mata-mata e muitas vezes consegue essa classificação. Mas geralmente quando classificava não conseguia, né, dar esse próximo passo, tanto que vai chegar numa semifinal só em 2024. Geralmente sempre caía nas quartas, geralmente o Palmeiras, né? No Horizontino acho que foram 3 ou 4 anos seguidos o time classificando para mata-mata e sempre caindo no Palmeiras, muitas vezes sem sequer oferecer perigo. Mas nos últimos anos a equipe vem cada vez mais ensaiando esse próximo passo, ensaiando esse grande resultado. Que seja na Série B, um acesso para a Série A, que são 3 anos batendo na trave, seja no Campeonato Paulista, ensaiando uma grande campanha de brigar por uma vaga na final. Isso finalmente aconteceu e de maneira muito merecida. E quando você olha a formação do elenco, quando você olha o técnico e tudo mais, você vê que isso tudo não vem por acaso. Isso não é obra do acaso, isso é a consequência do trabalho. Que existe uma ideia por trás disso. Que não foi só juntar os jogadores e deu certo. Não foi isso. Se você olha o time titular no Novo Horizontino, você tem uma mescla de diferentes tipos de jogadores, diferentes características que acabam se complementando e dando muito certo. Quando, primeiramente, você tem que levar em conta o contexto do Novo Horizontino. O Novo Horizontino é uma cidade muito pequena, menos de 40 mil habitantes. Então, é uma outra realidade, diferente de Mirassol, que é colado de São José do Rio Preto. O Novo Horizontino é o famoso, não fica em canto nenhum, perto de nada. São José do Rio Preto é, em tese, a cidade grande mais próxima, mas também não é tão próximo quanto, por exemplo, é Mirassol, né, que é do lado. Tem uma diferença, uma distância maior. Então, é uma cidade muito pequena que não tem nenhuma cidade muito grande colada nela, para, né, ser até mais atrativa, questão de moradia, questão econômica. Então é um contexto até mais difícil que o Mirassol tem, por exemplo, né, na sua cidade, até porque o Novo Horizonte é menor que o Mirassol. E mesmo assim, o time consegue atrair jogadores, o time consegue olhar muito bem as oportunidades. É um contexto naturalmente por isso, é um contexto de bem menos pressão, isso ajuda também. Tem o fato dos gestores terem um histórico já consolidado de dar tempo de trabalho aos seus treinadores. Então, o técnico, quando escolhe o Novo Horizontino, ele sabe que está indo para um lugar que não vai trocar de técnico a qualquer hora, que não vai ficar trocando de técnico de maneira desesperada 15 vezes no ano. Não, é o perfil do time, é um perfil que geralmente dá tempo para o treinador
tentar desenvolver o seu trabalho, tentar mostrar alguma coisa. Isso também ajuda bastante. É um lugar que é um time que já está ficando conhecido por desenvolver jogadores, por conseguir extrair melhor os jogadores dentro do seu contexto e dar espaço tanto para jovens, né, ser um bom lugar para jogadores mais experientes também. E claro, a infraestrutura. É uma equipe que conta com uma ótima infraestrutura e isso também faz diferença. Então você tem um contexto de menos pressão, uma equipe conhecida por sempre pagar em dia, por ter uma boa estrutura, uma administração profissional e um ótimo lugar para você se desenvolver como jogador ou para um técnico tentar desenvolver um trabalho. Um grande diferencial para mim positivo no Horizontino em relação até mesmo ao Mirassol e outras equipes assim é o trabalho de base. É uma equipe que desde o início dessa ascensão do futebol paulista de Série A1 sempre investindo muito em categorias de base. Seja revelando jogadores que depois vão ser cedidos a grandes clubes e o Novo Horizontino mantendo uma parte, contando possivelmente eles serem vendidos no futuro, seja agora nos últimos anos dando um passo a mais nesse projeto, que é ter jogadores da base servindo o profissional. No início o Novo Horizontino muito mais servia a outras bases. Isso ainda continua acontecendo, mas a gente também vê o Novo Horizontino tendo jogadores que vieram da sua base servindo o profissional e sendo importantes e gerando lucro futuramente para o clube também. Até nisso a gente teve a triste notícia da morte do treinador Rafael, que era treinador do Sub-20, foi o treinador do Sub-20 que fez grande campanha em Campeonato Paulista, um time que mostrou também um pouco desse projeto forte do Novo Horizontino. Foi até uma notícia bem triste antes do jogo contra o Corinthians na semana, assim, ele foi até homenageado com um minuto de silêncio. Mas é um diferencial do time, é algo que já ajuda a explicar como a equipe consegue se manter ano após ano competitiva, mesmo no cenário do futebol paulista, de Campeonato Brasileiro e Série B, que é sempre muito competitivo. E quando você olha para o time titular, você tem, por exemplo, Dantas e Patrick, os dois zagueiros sendo formados na base. E no banco de reservas também tem os jogadores vindo bem, né, como Tavinho, o Diego Galo, jogadores jovens também ganhando minutos. Isso é algo muito importante e ajuda esse projeto a ser sustentável não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo do trabalho com a base que o time faz. Além disso, o Novo Horizontino tem um mérito que é olhar muito bem para o mercado do futebol paulista. Seja jogadores que já estão dentro dele, ou seja jogadores que passaram por ele e tiveram algum destaque, mas acabaram seguindo a vida. O Novo Horizontino explora muito bem isso. Se você vê o time titular, você tem o Alvarinho, que jogou no Guarani, e ele tem uma característica importante, que é um jogador que faz zaga e também lateral direita. Você tem na lateral esquerda o Mike, que foi o autor do gol que classificou o time para a final, um jogador que já apareceu bem no Guarani, mas acabou indo para o Grêmio e não conseguiu dar o próximo passo. Você tem Vinícius Paiva na ponta esquerda, jogador que se destacou muito bem no Ituano. E o Romulo, que é um jogador jovem, que se destacou no Novo Horizontino, deu o próximo passo ali dentro do próximo passo no Palmeiras, acabou não conseguindo explodir, e agora volta para o Novo Horizontino mais uma vez jogando bem. Então você tem essa questão de observar bem jogadores que passaram para o futebol paulista, você ainda tem o Luiz Oyama no meio campo, que é também um jogador com experiência já em Mirassol e tudo mais. O Léo Naldi é um outro bom exemplo disso, jogador jovem que surgiu na Ponte Preta com destaque, mas não conseguiu dar um próximo passo, e agora o Novo Horizontino volta para reencontrar seu futebol. Então o Novo Horizontino é um time que faz muito bem isso, de olhar para o futebol paulista, não só pensando nos jogadores que já estão nele, os jogadores que passaram por ele tiveram um bom destaque. E também para os jogadores que se destacaram no cenário de Série B e que, ao tentar dar um passo para a Série A, não conseguiram. Mas que numa Série B são ótimos jogadores, são de ótimo nível. Como eu já citei, tem Léo Naldi, Mike, Vinícius Paiva, né? A gente está falando de 3 jogadores, o Romulo, está falando de 4 jogadores que apareceram com destaque, que tentaram dar esse próximo passo, né? Tentaram se firmar numa Série A, não conseguiram, mas que vem no Novo Horizontino um lugar onde eles podem recuperar o bom futebol, que eles podem ter minutos, que eles podem se desenvolver e se valorizar. Além disso, você tem também jogadores experientes, né, compondo essa base. O Jordi, o goleiro, o Robson, e experientes que têm lenha para queimar, que têm interesse também em se dedicar. Não são jogadores experientes que chegam ali cansados também, só querendo um lugar para encostar seu burro. O Marlon, esse Ceará e Fortaleza, foi um jogador importante nos últimos anos no elenco, e também um jogador dentro dessa característica. Um cara de experiência e um cara profissional disposto a entregar o seu melhor pelo clube. Então, é um time que vai combinando isso. Jogadores experientes ainda com linha para queimar, jovens oriundos da base, jogadores com experiência em futebol paulista e jogadores que têm experiência em cenário de Série B, Série A, até uma Série C e que possuem boa idade. Você tem o Oyama, o Matheus Bianchi, que foi titular, são jogadores que já têm uma rodagem aí já, mas não são jogadores muito experientes, são jogadores com menos de 30 anos que estão chegando no auge, seu auge físico. E você também, né, jovens jogadores que não conseguiram dar ainda esse salto para uma Série A, se firmar, e que vem no Novo Horizontino um bom lugar para dar um passo para trás, para se desenvolver e se valorizar novamente como atletas.
E você junta tudo isso com bons técnicos. O Anderson Moreira, como foi com o Eduardo Batista lá atrás, o Humberto Lousa, né, com um nível um pouco abaixo, mas dá pra citar o mesmo, são exemplos de técnicos que são técnicos experientes, não são técnicos novatos. O Novo Horizontino não tem muito esse costume de dar chances para técnicos novatos. Então, se você pegar mais lá atrás, teve o Léo Condé, também que já passou bem pelo clube, teve um bom trabalho quando foi subiu o time da Série C para a Série B. Então, são exemplos de técnicos que já mostraram bom serviço, que tem bons trabalhos no seu currículo em Série B, em cenários principalmente de Série B, e encontram no Novo Horizontino um lugar para trabalhar, um lugar com calma, um contexto favorável para eles poderem desenvolver o seu trabalho. Não são técnicos totalmente apostas, não são técnicos em decadência, pelo contrário, são técnicos que buscam isso, um lugar onde eles possam mostrar o melhor, técnicos que já mostraram ter qualidade para isso. Então, até mesmo na escolha de treinadores, você tem um caminho claro a ser seguido, não é algo aleatório, tão aleatório como outros clubes. Quando saiu o Eduardo Batista, por exemplo, o Humberto Lousa, que era um cara que manteria mais o estilo de jogo. Agora o Anderson Moreira já busca um pouco diferente, mas assim, o Novo Horizontino é um time que nos últimos anos se caracteriza muito por esse jogo mais reativo, não ser um time que vai propor tanto jogo e tudo mais. É uma característica já dos últimos anos. Mesmo mudando um pouco de técnico, isso é algo que ainda se mantém. Mesmo assim, você vai mudando aos poucos, implementando novas coisas, mas a característica, o perfil vai se mantendo, né? Técnicos experientes que já tiveram bons trabalhos, que são testados no mercado, que têm bom nível dentro da realidade do Novo Horizontino e que encontram lá um contexto favorável para fazer bons trabalhos. A bola da vez é o Anderson, vamos ver. Naturalmente, essa campanha no Paulistão vai fazendo que ele tenha interesse de outros clubes futuramente, que vão demitir técnico, não só clubes de parte de cima de Série B, mas também clubes de parte de baixo de Série A. Vamos ver como a equipe vai se proteger disso no futuro. E também, essa boa campanha no Paulistão vai fazer com que vários jogadores tenham assédio do mercado. Tanto os jovens, o Dantas é um que provável deve sair em breve, como outros jogadores, vamos ver como também o Novo Horizontino vai se comportar com isso. Mas se você pegar pelo histórico, é um time que se comporta bem, que vai bem ao mercado, atender suas necessidades. Então, essa classificação para a final, essas eliminações contra Santos e Corinthians, a melhor campanha na primeira fase, nada disso é exatamente algo novo. É só a consequência de um trabalho de anos e que finalmente vai ter um resultado que tanto merece dentro de campo. Mas eu quero saber de você, né? O que acha dessa campanha no Horizontino no Paulista 2026, o que vem achando do trabalho do clube nos últimos anos, se você acha que o Novo Horizontino tem chance sim de ser campeão em 2026. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar aqui no crescimento. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.